Olha aí, ó, temos movimentação na janela de transferências. Eu acho que a gente pode colocar essa negociação, essa contratação do Douglas Costa na lista daquelas, aí sim fomos surpreendidos. Eu já falei algumas vezes, viu, Túlio? O Douglas Costa, e assim, muita gente pode achar exagero, tá? E ok se achar, problema nenhum. O Douglas Costa foi um dos grandes jogadores de futebol que eu vi. De técnica, de capacidade, de habilidade. Só que, velho, o que ele sofreu com contusão, ele realmente não conseguia dar sequência. Pô, velho, mas o que ele joga de bola, jogava pelo menos. E agora, o Túlio, me parece que o Fluminense fez um contrato bem interessante, porque é um contrato com várias cláusulas de produtividade. Então, ele vai receber de acordo com o que ele puder corresponder. Porque ele tem 33 anos de idade e ele estava encostado no LA Galaxy. Então, assim, não é fácil para um jogador profissional estar encostado, com todo respeito, lá na Major League Soccer. O cara tem que estar realmente numa fase ruim. E o Fluminense traz mais um jogador com uma idade para o futebol já interpretada como uma idade avançada e com um histórico meio complicado de lesões. Mas o que ele joga de bola, o que ele jogou de bola, inclusive estava na Copa do Mundo lá da Rússia, vai se reencontrar agora com o Marcelo e com o Renato Augusto, que estavam naquela seleção, e se machucou também naquela Copa e fez muita falta para a seleção brasileira, eu acho, Túlio. Você foi surpreendido também por essa contratação? Eu fui surpreendido, André. Tinha notícia de que o Douglas Costa iria para o futebol turco, né? E aí, de repente, surge a notícia de que essa negociação tinha caído e não tinha aparecido o motivo, né? Inicialmente. E aí, de repente, pum, Fluminense. Eu vejo com bons olhos se o valor mínimo ali desse contrato, que é por produtividade em partes, não for tão alto. Eu acho que assim, porque se esse mínimo for alto, aí o risco ele pode ser não muito bom. Mas eu acho que assim, se esse valor for acessível pro Fluminense, eu acho que vale o risco pra caramba, porque, cara, o teto é muito alto. Se der certo, o Fluminense ganha um cara dos mais talentosos da geração dele, do futebol brasileiro. A gente tá falando de um cara que, conseguindo entrar em campo, bem condicionado, ele pode contribuir demais. E eu acho que o grande trunfo é o seguinte, ele não chega no Fluminense com o status de salvador da pátria, titular absoluto, nada disso. Ele vem para ser mais uma opção e aí vamos ver o que dá. Eu acho que o Diniz tem totais condições de recuperar ele do ponto de vista mental, que também é um ponto, né? O mental fora de campo, e algumas vezes prejudicou. Ele teve algumas atitudes aí que são bem questionáveis, especialmente na passagem dele no Grêmio. E tem um aspecto... O torcedor do Grêmio, com razão, não se esquece do que ele fez com o Grêmio. Exatamente. Aquela história do casamento. Era o tchauzinho. Porra, não sabe? Então, assim, a mentalidade tem que ser outra. Então, assim, esse ponto, eu acredito que o Diniz consiga lidar bem. Eu acredito. A grande questão é a questão física, que sempre atrapalhou ali o Douglas Costa, especialmente nos momentos justamente que ele estava no auge, né? No auge Sim. dele, ele teve problemas. Você acabou de falar da Copa. Cara, na Copa ali, se ele não tivesse se lesionado, se ele não tivesse tido esses problemas, poderia ter nos ajudado demais e a história poderia ter sido outra, porque é um cara muito, muito agudo, que dribla com a facilidade. Então, assim, eu tô bem intrigado para ver qual Douglas Costa a gente vai ver no Fluminense. Porque, assim, não vai ser fácil, André, não vai ser fácil ele tirar a posição de Keno e de Arias. Ele vai ter que jogar bola. Então, se ele tiver disposto,
vai ser legal ver o Douglas Costa empenhado aí em lutar pelo seu espaço, porque não vai cair no colo, não. O Fluminense vai montando aí um time interessante, com muitos jogadores com idade avançada, como você disse, sim, mas eu acho que o Fluminense vai apostando uma fórmula que até aqui deu certo, né? Porque Sim. o Fluminense consegue trazer nomes que talvez, se ele fosse buscar nomes dessa qualidade mais jovens, não seria viável financeiramente para ele. E aí ele vai apostando nisso e até aqui deu certo, por que não continuar? O Fluminense, eu quero ver aqui o elenco atualizado, só para não falar nenhuma bobagem e não deixar também passar nada. O Felipe Alves, goleiro, tem 35, que voltou, né? Que veio do Fortaleza, tá chegando. O titular tem 43, é o Fábio. Mas não dá pra gente falar que o Fábio tá comprometendo, né? Goleiro é uma posição bem diferente nesse sentido. Ele passa a não ter aquela explosão. Você passa de vez em quando a analisar alguns lances e fala, pô, essa 5 anos atrás, 8 anos atrás, 10 anos atrás, ele pegaria. Mas É que o goleiro, de certa maneira, o trabalho dele é só dele. Então, assim, porque quando a gente fala de um jogador de linha de idade avançada, muitas vezes você tem que outro jogador tem que compensar um pouquinho o serviço dele, né? No gol, isso meio que não acontece. Então você tem a chegada do Antônio Carlos, zagueiro, que tem 30. O Felipe Melo tem 40. O David Braz, que é opção, tem 36. Marcelo, lateral esquerdo, tem 35. O Diogo Barbosa, que chegou, tem 31. Samuel Xavier já tem 33. Porque assim, André, O Renato Augusto, 35. Ganso, 34. Keno já tem 34 também, mas o Keno não parece que tem 34. É isso que eu ia falar, André. Desculpa te interromper, mas é isso que eu ia falar. É porque essa questão da idade, ela tem que ser avaliada com muito cuidado, porque você tem jogadores que, apesar da idade, eles estão fisicamente maravilhosamente bem. O Cano, por exemplo, é um cara que, pô, não parece que, em campo olhando, não parece ter a idade que tem. O Samuel Xavier, o Keno. Então, assim, o Marcelo, o Renato Augusto, tem outros caras que também um pouco por característica, por biotipo, você vê que a idade vai pesando um pouco. Então, eu acho que tem um pouco disso. É uma média de idade avançada? É. Só que tem uns caras que não aparentam ter a idade que tem. Então, acho que dá pra encaixar. É perigoso, é arriscado, mas acho que o Fluminense sabe o que ele tá fazendo. E também, junto com o Douglas Costa, chega aí um jogador que tem uma expectativa de ser um novo John Arias, que é o Jan Lucumi. Uma aposta aí de 19 anos, um colombiano que jogava no Boca Juniors lá de Cali, eu acho. Não conheço, e esse nome parece aqueles nomes de mensagem pra fazer pegadinha, sabe? É. Eu pensei bastante antes de falar o nome dele. Eu falei, será que é do time da Paula? Da oficina lá do Simas? 9 horas e 36 minutos.